lugar em casa, não é verdade? Aí, ó, palhaço e esse mulher vai dar um salve? Pra quem não pede cigarro. Pra quem pede cigarro vai dar um salve? Aí, mas já avisando o seguinte, isso aqui é só um diálogo social, que nós tá aqui no bairro. Aí, ó, São Paulo, Colândia, na estação, Pinacoteca. Olha lá o aviãozão lá. Você ouve o aviãozão, você ouve o voz, vocês que sofreram. Mas aí, já tá vendo isso aqui, ó? Aonde, qualquer estado que você tiver, qualquer país que você tiver, supõe a noite tá bom? vem. Quero testar Tem muita com gente você. na pista. Quero Eu sei ouvir que ele tem um céu outro estrelado, momento. brilho Agora da ele não tá lua. bom pra falar. Com a proteção Tá de boca Oxalá cheia. eu vou pra rua. Pista, rua, pista, estrada. Saindo à noite, varando a Amém, Pai. madrugada. Paz e amor, Acompanhado Brasil. ou Paz e sozinho. amor. Oxalá Vai, iluminando amor. sempre Aí, no caminho. Uma celebração. Word.